Eu não assisto a novela da Globo, já faz muito tempo. Não tenho admiração pelos artistas da Globo, né? São poucos, pouquíssimos, raríssimos, muito poucos mesmo. E não gosto da emissora. Acho que a emissora trabalha contra o povo brasileiro. Trabalhou contra a família. Está trabalhando contra o povo brasileiro. Apoia cafetão e prostituta. Está apoiando empresa de fachada, lavagem de dinheiro, impedimento social das pessoas decentes, honestas e dignas, que não vendem seus corpos, nem os corpos de seus filhos, nem os filhos dos outros. E outros crimes que a prostituição vai desencadeando. Bom, vou ser objetiva. Eu dei uma pincelada rápida, olhei essa novela na reprise, né? Acho que foi a reprise da reprise da reprise da reprise. Nem sei dizer vocês. Mas enfim, a Rede Globo, a novela dela dura 10 meses, um ano, em média isso. Mais 2, 3 capítulos você já conhece quase todo o elenco da novela e descobre a trama do que se trata. Depois eu falei isso, eu notei que ela dificultou isso um pouco, aumentou os diálogos, para que a trama ficasse menos evidente. Mas 2, 3 capítulos são o suficiente para você saber do que a novela se trata. Os pilares da novela, né? Depois são paredes, ladrilhos, adereços. Mas, via de regra, a novela, a fundação, o fundamento da novela em 2, 3 capítulos. Ou menos até, mas pode ser que ela estique um pouco mais, até no máximo uma semana. Depois que eu falei, ela começou a esticar ao máximo 5, uma semana, você já sabe toda a trama, não precisa assistir mais nada, você já conta a novela toda. Não gosto. Mas aí eu observei uma coisa estranha. Eu sei que a Globo é uma emissora que tem nos seus artistas uma conivência, porque tem que ter, eles não são bons atores e tem um prestígio muito grande dado pela emissora. Quando eles saem com prestígio da Globo, não consegue absolutamente nada, praticamente nada. É muita imposição mesmo, dinheiro, patrocínio da Globo para eles conseguirem alguma coisa lá fora, porque a Globo quer. E só consegue isso aí, que todo mundo tá vendo. Estou falando do Rodrigo Santoro. A Globo quer ele lá. Isso não foi uma atitude dele, é da Globo, da emissora Globo. Que ela destruiria ele rapidamente como artista, que ela, a mesma que faz é a mesma que destrói. E ele não ia conseguir mais nada lá fora. Mas eu fiquei intrigada com o personagem. Eu falei, ué, a cara de Tom Hanks. E eu sou muito fã de Tom Hanks. Assisti alguns filmes dele, gosto da postura do ator. Acho que é um ator assim que estuda, assim, de muito prestígio internacional, mundial. E eu sempre fui admiradora, desde nova, acho que adolescente já era admiradora do Tom Hanks. Então conheço bem Tom Hanks. E quando eu vi a novela, alguns trechos da novela Mulheres Apaixonadas, eu falei, ué, tá imitando o Tom Hanks? A mesma aparência? Já achei estranho. Deve ter uma implicação importante para a Rede Globo fazer isso. E tinha. Na realidade, Mulheres Apaixonadas está se tratando da Ghislaine Maxwell e o Epstein. A escola, crianças, entendeu? Na realidade, está falando dos dois. Aqui a relação, provavelmente, a professora, a Raquel, é a Ghislaine Maxwell. E provavelmente o Tom Hanks, brasileiro, está representando o Jeffrey Epstein. E é fácil você identificar isso. É muito fácil. Mas o objetivo não seria elucidar a pessoa do Epstein, porque ele estava muito resguardado por pessoas muito importantes que não tinham interesse algum na exibição da pessoa dele. Na realidade, o que eu observei é que a Susana Rustoff, ela é muito parecida com a feiticeira do Luciano Huck. E se você ligar os pontos todos, você vai detectar a necessidade daquele crime com os pais dela. Que aquilo foi uma cortina de fumaça.
para esconder outro crime. Isso é muito comum na exploração sexual. Um crime de grande efeito que traumatize as pessoas. Uma filha matar os pais de forma cruel, para esconder outro crime ainda pior. E foi o que aconteceu. Então, eu vi a mídia fazendo marketing do crime, né? O marketing Irmãos Cravinhos. Por quê não dizer o nome deles? Só conhecidos como Irmãos Cravinhos. Marketing. Eles fazem, a mídia jornalística brasileira faz um marketing dos criminosos. Irmãos Cravinhos. Na realidade, a Suzana está diretamente ligada ao Leonardo DiCaprio. E deve ter uma razão científica. Provavelmente eles tinham uma ligação de gêmeos afetiva. E a necessidade de obter os 2 corpos humanos. Mais 2 pessoas de poder aquisitivo alto, Leonardo nem se fala, ela alto para os padrões brasileiros, e criaram toda a circunstância. Bom, o resumo que eu posso dizer para você é que os dois são gêmeos, idênticos, com o mesmo código genético, mesma filiação, e implantados na família, sem que os parentes percebessem. O mesmo que fizeram com a minha irmã. Fizeram com a Suzana Rustoff. É o mesmo princípio. Não é um clone, propriamente dito, não é um clone, mas ele tem todas as características necessárias para impor ele na família sem levantar muitas suspeitas. A gente nota que tem algumas diferenças, a gente nota que eles são autodestrutivos e eles também destroem a própria família, sempre favorecendo a cafetinagem e a prostituição. Eles destroem a própria família, eles implodem a própria família e às vezes até a própria pessoa deles, os clones. Quando você observar isso, aí você já está entendendo a situação. Normalmente essas festas que falam muito de sexo, na realidade elas são chamariz, porque ali é feito a troca. Normalmente precisa estar tendo relacionamento com alguma prostituta brasileira para fazer as trocas. Casado, namorando alguma prostituta brasileira para a troca ser feita. Aí ela fica apaziguando os sentidos das pessoas, porque ela dá prosseguimento com sósia e aparece com ele, você não consegue identificar a diferença, forma a imagem logomática, até que plásticas e tudo mais possam camuflar, e aí você nunca mais identifica a pessoa. Você aceita aquela pessoa como uma pessoa legítima. Na realidade é irmão, muito parecido, idêntico, mas não chega a ser o gêmeo, entende? Essa é a estratégia da exploração sexual brasileira, que está sendo exportada. Esse crime é fácil de identificar. Sempre ele tem que ter um relacionamento com uma prostituta brasileira. E depois ele começa a implosão. Quando é feita a troca, é feita a implosão dele próprio ou da própria família. Aí você já notou a situação. Eu entendo que tem muito nesse crime da Suzana Rustoff a ser investigado. Não é o que a mídia noticiou. O que a mídia noticiou é o que o explorador sexual queria que fosse noticiado. Mas é sempre bom ir além do noticiário. Tem coisa atrás desse noticiário falso, que engana as pessoas, a sociedade e as autoridades públicas são obrigadas a seguir a linha determinada pelo próprio criminoso, a linha investigativa. Não pode desvirtuar a linha investigativa porque o criminoso já traçou ela. Na realidade, aqueles dois fantoches, tiazinha e feiticeira, estão diretamente ligados ao assassinato do casal Muffrey e o desaparecimento da irmã do Vitor Belfort. Tudo ligado nessas duas aí, a tiazinha e a feiticeira. Mas foi noticiado que a mídia queria que a população soubesse. Que eram irmãos cravinhos. Irmãos, eu nunca entendi, hoje entendo bem, são os gêmeos, né, do Homem da Máscara de Ferro. Mas era curioso ver eles, irmãos, cravinhos, aí depois novela O Cravo e a Rosa, e tá ali misturado nesse métier aí, desse entendimento,
que os indícios criminosos são transformados em músicas e em roteiro de novela, exatamente para você perder a credibilidade quando você identificar o crime, as pessoas dizerem, não, isso é coisa de novela, isso é coisa de filme, entendeu? Eles trabalham no psicológico humano assim, então ele logo, isso foi ideia do explorador sexual, nenhum outro criminoso comete crimes assim. Isso é da mente do explorador sexual, porque ele precisa cometer crime, e ele precisa estar no meio social tradicional. Ele precisa oscilar entre a ilha de Epstein e o Estado. Ele precisa ficar nesse trânsito, no mar. Ele fica no mar nesse trânsito, o Estado e a ilha de Epstein. Essa é a realidade de um explorador sexual. Então ele vai dosando isso, por isso ele cria essas circunstâncias todas para a sociedade não identificar a pessoa dele. E os crimes que ele comete em meio à sociedade se tornam músicas e sempre ligado ao sexo, à promiscuidade extrema, a coisa chula, baixo nível, coisa de prostíbulo, de esquina. É o que você vai ver na mídia. Quando você vê isso, obviamente eu estou alertando, é até onde eu falo. Quando você via isso, você sabia que tinha um crime escondido atrás disso aí, muito grave. E os indícios todos transformados em refrões chulos, que são cantados nos prostíbulos. Nos prostíbulos essas músicas são cantadas, por isso elas são consideradas pessoas de sucesso. E eu me espantei, falei, que sucesso, eu nunca cantei uma música deles, nunca assisti um programa deles, que sucesso. Aí eu entendi, é porque é o sucesso no prostíbulo entre autoridades públicas, policial, delegado, desembargador, juiz, promotor, delegado, políticos. Aí cria essa atmosfera de sucesso, entende? Mas que não é um sucesso de fato, é o sucesso do prostíbulo. Mas como o Brasil é conhecido como um grande prostíbulo, aí dá a impressão que toda a população aderiu à canção, aderiu à pessoa da tiazinha e da feiticeira. Elas foram pessoas altamente criticadas pelas mulheres tradicionais, inaceitáveis. Elas, Xuxa, são pessoas realmente inaceitáveis para as mulheres da época. Não se entendia a razão da mídia promover esse tipo. Chulo. E o mesmo entendimento eu tenho em relação à Anitta, que daqui a 20 anos também vai dizer que foi um grande sucesso. Ela lota mesmo, lotou a praia de Copacabana, 2 milhões de pessoas. Mas a exploração sexual já tem formas de empoderamento que garante o status de sucesso ou fracasso. E você pode detectar isso no bolsonarismo. Quando alguém é a favor do Bolsonaro, o teatro lota. Quando alguém é contra o Bolsonaro, o teatro fica vazio. Ué, é só um grupo que frequenta os meios sociais? Só um grupo. O Lula, ele pega o grupo que não tem dinheiro para pagar teatro, não tem dinheiro para pagar show. A maioria vota nele, somado com os comparsas do Bolsonaro. O Bolsonaro tem a influência dos comparsas do Bolsonaro na sociedade, aí o Bolsonaro tem o seu eleitorado. Ele tem um eleitorado fixo, mais as pessoas que eles puderem influenciar, enganar, que já não vão votar mais nele. Mas ele tem um eleitorado fixo, só de gente da cafetinagem da prostituição.